Olá pessoal, nesse módulo iremos ver um pouco mais a fundo o gerador de código, entender os objetos gerados pela ferramenta. Vamos ver as funcionalidades, padrões, uma parte de consistência. Então, nós vamos criar uma tela de cadastro de contatos. Vamos fazer um vínculo dessa tabela de contatos com o cliente. Aí vamos comparar esse processo do vínculo do contato com o cliente com uma tela, por exemplo, da tela de pedidos, que tem corpo e item. Vai ficar mais claro como implementar esse tipo de processo usando o gerador. Depois vamos analisar o código dos objetos gerados, a classe de manutenção da tabela, a classe de apresentação, a classe com as lógicas, a classe vai proporcionar a chamada da tela a partir de outra tela, falar um pouquinho de padrões, aí um pouquinho dentro da parte de padrões, a parte do filtro, a parte de resultado, a tela de detalhes, como que elas estão implementadas, abas complementares também, a parte um pouquinho da parte de validações, vamos mexer com a rotina de inscrição estadual, de validação de inscrição estadual, rotina de validação de CPF, que estão dentro lá de uma biblioteca do framework. Então, só que antes disso, eu vou precisar fazer um comentário aqui, porque o módulo anterior pode ter assustado algumas pessoas. Vou ser um pouco mais claro aqui. Hoje, quando cheguei no escritório, o técnico que está fazendo a renderização dos vídeos e faz faculdade de desenvolvimento de sistemas, vendo o vídeo enquanto fazia os ajustes, ficou preocupado que a função de programador pode desaparecer. Ele ficou com a impressão de que o gerador de código faz tudo e ele estava pensando inclusive em mudar de curso. Então, antes que vocês me chamem de algum nome feio, deve ter alguém pensando: a gente perde um tempão fazendo um curso para chegar no final e esse filho da Pi dizer que o que eu aprendi não vai servir para nada, porque tem uma ferramenta que faz tudo sozinho. Eu peço desculpa se mais alguém ficou com essa impressão, mas eu quero tranquilizá-los de que não é nada disso. Minha opinião é exatamente o contrário, porque nenhuma ferramenta automatizada consegue fazer tudo. Qualquer gerador de código somente consegue fazer as tarefas repetitivas que vão representar aí de 60%, 70% de esforço. Apesar disso representar um ganho considerável dos desenvolvedores, hoje esse tempo está fazendo falta para fazer o que realmente é importante, que são as lógicas de negócio. E lógica de negócio é trabalho braçal. Não tem fórmula mágica para implementar a regra de negócio. Além do mais, esse tempo aí que está se perdendo fazendo essas tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, custa muito dinheiro e acaba inviabilizando muito projeto e que agora pode ser viabilizado. À medida que a gente automatize, vai reduzir custo. Então existe uma demanda reprimida muito grande em função dos altos custos de desenvolvimento dos atuais métodos de desenvolvimento. Eu lembro até, eu sou acho que mais velho do que a grande maioria que vai estar vendo o nosso curso. Então, na década de 90 aí, eu já programava. E quando 90, 91, aí começou a proliferar as linguagens 4GL, como o Progress, o Centura, vocês provavelmente nunca ouviram falar. Também já existiam até geradores de sistema, tem até um do pessoal do Uruguai, bastante famoso. Só que os profetas da tecnologia previam que a profissão de programador estaria extinta em no máximo 10 anos. Hoje, 2014, já se passaram quase 25 anos e tem cada vez mais oportunidade no mercado de trabalho para programadores. Então, essas ferramentas da década de 90, elas não decolaram porque o código gerado por elas era fechado. Ou você desenvolve dentro da ferramenta, ou simplesmente não desenvolve. É diferente do nosso gerador, que apesar de não conseguir desenvolver 100% dos processos complexos, e provavelmente nenhuma ferramenta vai conseguir fazer isso,
o nosso gerador disponibiliza o código-fonte e o programador consegue mexer no código, adicionando essas funcionalidades que o gerador não consegue implementar, sem perder o recurso da linguagem. Para você ter uma ideia de como o mercado está carente de novas soluções de software e o potencial que existe no mercado, por isso que a função de programador não vai acabar tão cedo, os atuais ERPs, são os atuais líderes de mercado brasileiro, foram desenvolvidos em tecnologia que já estão descontinuadas há mais de 15 anos. Pra vocês terem uma ideia, tem um ERP aí que foi descontinuado em 95. Eles deram um outro nome para a linguagem, mas é Clipper ainda. Então o Clipper foi descontinuado em 95, então tem um dos ERPs líderes de mercado que foi desenvolvido em Clipper, e o Clipper foi descontinuado em 95. Ou seja, as linguagens dos principais líderes de mercado morreram antes da disseminação dessas tecnologias, como internet, XML, mobile. E apesar dos vendedores, as propagandas passar a ideia de que são ferramentas modernas, são, na verdade, por trás disso, são verdadeiras coxas de retalho. Ultrapassados, estão com os dias contados. Que não tem alternativa ainda. Eles ainda são líderes porque não tem alternativa. As pessoas têm que se sujeitar a eles. Hoje está muito caro desenvolver software. E eles estão ali. São bons? São. Não dá, não. O pessoal está usando e tal. Mas é caro implantar, é caro manter. Então, até para ilustrar um pouquinho, se você trabalha em alguma empresa que tem um ERP que está há mais de 20 anos no mercado e tem funcionalidade web, gera o XML, tem integração com mobile, provavelmente nesse software a integração não é nativa. Não estou generalizando, mas em muitos não é. Provavelmente estão usando uma outra linguagem, não a linguagem do ERP. E possivelmente estão usando lá um C, um C#, um .NET para implementar essas funcionalidades que eles não conseguem fazer nativamente no ERP. Isso, na minha opinião, é remendo ou uma coxa de retalhos. Em algumas apresentações que nós temos feito do framework em empresas que utilizam alguns ERPs aí mais antigos já, mas que são os que dominam o mercado, os diretores e gerentes já manifestaram desejo de trocar, porque não aguentam mais pagar as contas astronômicas aí, a demora para entregar as customizações. Todo mundo fala aí que as customizações desses softwares aí nunca ficam menos de 6 dígitos. Então, o leque de oportunidade para programador é enorme. Mesmo se nós dissermos que um gerador de código consegue fazer 60%, 70% das atividades, ainda existe uma demanda muito grande que está reprimida, e no momento que reduzirmos o custo de desenvolvimento, automatizando os processos mais simples, as empresas estarão dispostas a pagar para ter essas funcionalidades implementadas em seus sistemas. Tem também muita empresa que estão com ERPs próprios em Clipper, COBOL, Progress, Informix, CSP e uma infinidade de outras linguagens, e que até agora não estão vendo alternativas para migrar esses ERPs para tecnologias mais atuais. Com a nossa ferramenta, passa a haver uma luz no fim do túnel aí. Eu fechei aqui, deixa eu só começar a abrir o nosso projeto aqui. Tem também esse pessoal que achou, que acabou implantando esses ERPs famosos aí, que achou que tinha visto a luz no fim do túnel lá atrás e acabou abandonando as soluções próprias e agora estão amargando aí os custos de manutenção de TI aí muito altos. E só depois que eles migraram é que eles perceberam que a luz no fim do túnel que eles tinham visto era um trem. E eles vão ter que achar alguma alternativa aí para se adaptar ao mercado, senão esse trem vai passar por cima deles. Então as empresas não estão mais dispostas a perder cliente, negócio, porque o ERP é muito engessado e a manutenção dele consome uma grande parte dos lucros da empresa. Então oportunidades não faltam. Além dessas empresas ainda ter quase totalidade
todas essas empresas aí que estão querendo mudar ou migrar, tem a quase totalidade das empresas aí de pequeno porte que não utilizam nenhum ERP porque os custos hoje estão proibitivos. Então, resumindo, para eliminar se houve esse mal entendido, eu acho que tem muito trabalho para todos os programadores que estão aí, principalmente para aqueles que atuaram com linguagens mais antigas e que conhecem bem a regra de negócio. A regra de negócio vai fazer muita diferença. Com o nosso framework, essas pessoas, mesmo não tendo o domínio da linguagem, que se consegue com o uso e tal, mas elas vão conseguir ser muito produtivas exatamente em função dessa experiência de negócio. Então, o nosso gerador de código é diferente dos RPs líderes de mercado e dos geradores de sistema, porque além de proporcionar a redução de tempo do desenvolvimento e a redução de custos, o código fica disponível e as empresas têm todos os recursos do C# para adaptá-las e para criar funcionalidades que o gerador não consegue fazer de forma automatizada, criando diferencial para as empresas. Então, acho que agora que eu espero ter desfeito esse mal entendido, vamos retornar ao que estava planejado. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui o nosso banco de dados. Então, não tem uma tabela de contato, eu vou criar a tabela de contato aqui. O código do cadastro, que está vinculado com o código do cliente, uma sequência, nome do contato, cargo, telefone, tá, os campos normais aí de um cadastro de contatos. Então, vou criar essa tabela. Minimizar aqui. Vou aqui no gerador. Então, essa nós vamos fazer do início, né? Vou iniciar aqui. Então, eu vou dizer que o meu cadastro vai se vincular com a tabela de cliente, o código do cliente e o nome, o código do cadastro vai se vincular com o código do cliente e o nome vai aparecer na lista lá. Também aqui eu tenho cidade, também a mesma coisa. Vamos lá, vou selecionar a cidade, vou dizer que o código da cidade lá, esse campo aqui, vai ser vincular com esse campo da tabela e o combo vai mostrar o nome. Aqui eu tenho um indicador ativo e inativo. Estou dizendo que A é ativo e é inativo. E aí eu vou dar nome para os campos aqui. Código do cliente. Sequência do cadastro. Aqui eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou dizer que ele obtém sequencialmente o campo. Ele obtém sempre o próximo. Nome do contato. O cargo. Cargo do contato. Telefone. Eu vou deixar os mesmos, só para ganhar tempo aqui. Ramal. Celular. Fax. Ninguém usa mais fax, mas vamos lá. Aqui já tem e-mail, já tem de outra, foi usado em outra tabela, ele já traz automaticamente, foi usado um campo, foi criado um campo com o mesmo nome. Data de aniversário. Nativo, cidade, endereço,
o número, separar a descrição do endereço, rua tal, no número, né? Complemento. Se tiver lá apartamento e tal, o bairro também já tem. CEP também já tem. Tá. O que mais que eu posso fazer aqui? Vamos pegar a tabela e vamos dar uma organizada nos dados. Vamos criar aqui alguns frames. Então vamos pegar lá os dados. Os dados básicos aqui. Cargo. Tudo com dados básicos. Fax. E-mail. E aniversário. E ativo também. Aí agora vamos criar aqui um de endereço. Endereço, só que aqui nós vamos dizer que ele vai para a aba da direita. Aí eles já vão entender o que ele vai estar fazendo. Então, já vê o protótipozinho ali. Poderia dividir em mais, mas vamos fazer só aqui. Cadastro e tal. Vamos botar mais campos no filtro depois, mas aqui, ó. Então, dados básicos e os dados de endereço vão ficar na telinha como se a telinha vai ficar dividida em duas para. Então isso dá para fazer telas grandes. Isso é legal porque você cria duas campos um do lado do outro ali. Então, vamos sair daqui. Nome do contato no filtro. Cargo. Tá. Só isso. Continuar. Ok, aqui. Tudo certo. Executar. Não vamos mais usar. Agora, o resto que nós vamos fazer, eu não vou mais usar o gerador. Vamos fazer no braço daí. Então, é só pegar os dados que eu gerei naquele mesmo diretório. Contato, filial. Tinha criado um filial aqui. Então, vamos criar um projeto. Add new project. Bases. Vamos remover. Adicionar as referências. Não. Adicionei no errado. Vamos lá de novo. Tinha clicado no projeto errado. Tinha clicado no cliente, ele já tinha essas referências e não fez nada. Tá. Então vamos lá, vamos adicionar as classes aqui. Então, primeiro a classe contato. Vou adicionar ela aqui. E vamos abrir ela para... Então, a primeira coisa, ele serializa
Então, o gerador, ele serializa todas as colunas da tabela e cria algumas colunas a mais aqui de complemento de comando, principalmente para seleção. Então, vamos lá vamos começar pelo query, pela função, pelo método de query que ele cria dentro da classe. Então, se ele receber as colunas no parâmetro, ele vai select as colunas que vieram para a tabela. Senão, ele vai pegar um select padrão aqui, a tabela inteira com asterisco. Como eu disse que ela fazia um join com a cliente, ó, ele trouxe o nome do cliente, o código já está aqui nessa tabela, o nome da cidade e o estado, porque ele faz join com as tabelas cliente e cidade. Aí eu posso passar então as colunas, que daí ele vai substituir esse select pelo select que foi recebido. Eu posso botar um complemento de join, eu posso acrescentar mais uma tabela aqui, por exemplo, e passar, ele vai fazer digamos que eu fosse fazer um join com a tabela de país. Passaria com um complemento de join. Aí todas as colunas da tabela são um filtro. Se o conteúdo não for nulo, ele vai, é porque ele recebeu, é para usar ela como critério de pesquisa, então ele vai usar ela na montagem do comando. Eu posso passar um complemento do SQL, do where, posso passar um agrupamento, posso passar uma ordenação e expandir o meu comando. Tipo, ele tem um comando padrão, eu posso... Então, ele não fica limitado ao que a função faz. Eu tenho parâmetros para expandir esses comandos. O que mais que ele faz? Vamos pegar um insert. Um insert. Aqui, como eu disse que ele é sequencial, ele vai pegar uma maior sequência para aquele cadastro, para definir o código, definir a sequência que ele vai usar. Se não existir nada, ele vai ser um, senão ele vai adicionar mais um para ir crescendo a sequência. Tem uma série de consistências já, que a rotina já faz. Ele chamou uma função aqui, porque isso aqui pode ser traduzido. Depende do idioma, dependendo se vai instalar em vários idiomas, na verdade as mensagens estão vinculadas a uma palavra-chave e eu posso traduzir essa palavra-chave para cada idioma. Então, se eu uso o meu sistema em 2, 3 países, eu vou traduzir e vai passar uma mensagem na língua do país. E senão ele tem uma mensagem padrão. Se eu não achar a mensagem, ele vai passar uma mensagem padrão e tem algumas coisas de substituição dentro de mensagem. Posso usar alguns critérios de substituição. Então o campo tal, no caso aqui o cadastro, compõe a chave e não foi informado. Então se eu tentar fazer um insert e eu não tiver passado o código de cadastro, ele vai me dar uma mensagem, não vai deixar eu prosseguir. Mesma coisa com sequência, o nome do contato. Então, o campo que vai substituir, né, nome do contato. Na verdade, também vai traduzir, pode traduzir ou não. É obrigatório e não foi informado. Já vai ter a consistência dentro da classe, além da consistência que vai ter dentro da tela. Aí tenho o insert, o update. O update, ele vai selecionar primeiro para ver se existe, senão ele vai dar um registro não encontrado. Aqui também ele também chama a rotina de consistência. Aqui
aqui, por exemplo, ele vai ter uma consistência aqui, por exemplo, você não informou a chave. A chave é obrigatória. Se não tiver informado a chave, independente de ser inclusão, a chave é obrigatória. Então esses campos aqui, ele sempre vai... Se eu tentar fazer um update e não informar, não informar a sequência ou o código, ele vai dar um erro dizendo que o campo é obrigatório. Então eu não consigo fazer um delete, um update de todas as colunas da tabela. Eu tenho que passar a chave. Aí, mesma coisa o delete. Delete consiste que vai exigir a chave da tabela. E aí também vai consistir, eu vou dar delete de um registro que não existe, provavelmente houve um erro na passagem de parâmetros. Então ele vai dar um erro lá de registro não encontrado. Então a classe basicamente é isso. Então agora vamos pegar a classe de apresentação. De apresentação não, que mostra a tela, né? CSW contato. Também ela tem as colunas aqui, serializada. E o objetivo é exatamente esse, serializar a hora que eu vou chamar a tela. Eu preciso mostrar essa tela a partir de outra. Depois nós vamos chamá-la de dentro do cadastro de clientes, aí isso vai ficar mais claro. Eu posso chamar ela dentro de um container, que seria chamar ela docada, ou chamar ela livre dentro do MDI. Então eu tenho dois métodos aqui, e aqui eu estou passando os parâmetros. Eu poderia executar esses parâmetros diretos a partir da tela, só que aí ele não ficaria serializado, ele não mostraria para mim. Vamos pegar aqui um exemplo no cadastro de estado que chama cidade. Aqui mesmo. Então eu instancio a classe, e aí a hora que eu vou chamar aqui, ele vai me mostrar os parâmetros. Então vai dizer aqui tipo inteiro, obrigatório e tal, país. Então o objetivo quando eu precisar, eu tenho uma classe serializada que facilita meu trabalho aí para chamar as outras telas, chamar uma tela dentro da outra, para exibir uma tela. Agora então vamos adicionar aqui a parte de apresentação. Eu vou adicionar um único arquivo aqui, mas ele já de cara ele vai levar dois, porque ele vai trazer a parte dos campos, que a criação dos campos e tal, e já trouxe o outro arquivinho, que é as lógicas aqui do processo. Vamos adicionar aqui as nossas classes. Bases, lib. Então nós vamos usar a cidade, cliente e a contato. Então, tá legal, funcionando. Só vou voltar aqui, vamos mostrar os arquivos. Então eu adicionei 3 arquivos e ele adicionou 4. Na verdade, quando eu peguei esse arquivo aqui, ele levou esse junto. Não, quando eu peguei esse, ele já levou esse junto. Então, esse aqui são os campos da tela.
Tá assim, daí quando dá Ctrl D dentro, lá ele arranja tudo, rearranja tudo. E as lógicas aqui dentro. Um outro detalhe aqui, ó, vejam que tem botões aqui em cima. E esses botões não tem imagem. Só que quando a gente está executando, aparece uma imagenzinha. Vamos abrir uma tela para a gente mostrar isso. Treinamento, cadastro, vamos pegar qualquer um aqui. Cadastro de países. Ó, eles vêm com uma imagem. Então, vamos voltar aqui no código para entender. Então, dentro aqui do código, tem uma função estilo que ela joga a imagem para dentro para o background dos botões. Então, é classe aparência. É uma daquelas várias classes que nós adicionamos. Aqui que estava no diretório gestor. Aparência, que nós adicionamos lá, uma das que é dessas referências, né? Aparência. Então, ela... isso aqui está em banco de dados. Então, vamos aqui no projeto, controle de acesso, cadastros, imagens. Então, tem aqui ó, ADD, ó, tá aqui o bichinho. Ó, aqui cartão e tal. São... Aqui ó, tem uma série de... Então eu cadastro imagens. Ó, essa aqui ó, é o delete. Então, eu cadastro as imagens, depois eu vinculo elas dentro das minhas telas. Vamos ver. Vamos voltar aqui. Então, esses botões, botão sair e tal. Botão adicionar. Tem aqui controle de permissão. Tem uma classe que é a classe permissions. Na verdade, aqui eu estou implementando a lógica para ver se a pessoa tem ou não permissão para insert. Mesma coisa pro update, pro excluir. Então, as permissões já vêm automaticamente para pesquisar. Ele já cria automaticamente todas as regras de permissão, mas eu posso adicionar regras novas. Digamos que tem um determinado campo que eu vou criar uma permissão, vou criar um controle de permissão lá, se pode ou não mexer naquele campo. Então, isso já vem tudo implementado pelo gerador. Aí, a hora que eu der um clique no grid, ele vai... Cadê o grid aqui? Data grid. Ele vai pegar os campos, vai salvar eles em variáveis, que depois ele vai usar dentro do sistema, por exemplo, na hora de consultar, tal, no montar tela. Aqui então tem uma função montar tela. Então, ele vai usar a classe, passando a variável com parâmetro, vai retornar um dataset, e com base nesse dataset, se ele tiver o conteúdo, vou preencher a tela aqui fazendo. Na hora de... Vamos pegar aqui o comando, por exemplo, o comando alterar, o botão alterar.
eu tenho consistências. Tinha consistência dentro da classe, mas tem consistência aqui na tela também. Poderia botar aqui consistência, por exemplo, no caso do cliente, por exemplo, do CNPJ, da inscrição estadual. Depois a gente faz isso. Aí, se for inclusão, ele vai chamar o método insert da classe. Aqui está LCLS contato, na verdade, porque como eu não instanciei, ó. Essa é uma instância da CLS contato. Insert ou update. Excluir, mesma coisa. Chama o método delete. Chama a função de move os campos, tal. Então, vem bastante coisa aqui. E não tem nada escondidinho. Tem pessoas que preferem implementar lógica, por exemplo, implementa a lógica dentro dos campos, usando as propriedades dos campos, e daí depois passa por algum processo caixa preta que vai ler os campos da tela e ver onde que vai jogar, em que tabela que vai jogar. Nós preferimos deixar tudo aberto dentro do código para facilitar manutenções futuras. Manutenção, até a própria pessoa se entender dentro do código. Está tudo aqui. Tudo que o programa faz está aberto aqui dentro da tela. Então, limpa detalhe, nomes também, tudo autoexplicativos. Então, limpa detalhe, monta detalhe, move os campos por delete, move os campos de detalhe. Reset parâmetros é para ele liberar variáveis de memória. Tenho aqui check structure, é para checar a estrutura das tabelas que são usadas. Ele só executa isso aqui uma única vez quando trocou a versão. Vai ver se, por exemplo, mexeu na tabela contato, incluiu um campo novo e a pessoa subiu a versão e esqueceu de criar esse campo novo na tabela. Esqueceu de mandar o script para a produção lá. Ela vai, dentro da classe contato, ele tem a função para checar a estrutura e ele vai lá, então, lembrando, só executa uma única vez quando trocou a versão. Na primeira pessoa que chamar a tela depois que trocou a versão, ele vai verificar se a estrutura da tabela foi mudada, se algum campo mudou de tipo, se foi criado algum índice e esqueceram de levar para a produção. Então, esse tipo de coisa, essa função de checagem de estrutura faz. Aí, agora nós vamos ver aqui o padrão, então. Então, nós temos todas as nossas telas, você deve ter percebido. Elas têm uma telinha, uma abinha de filtro, uma abinha de detalhe, de consulta, que ele vai... que é o grid da pesquisa, né? E, não habilitou ainda a linha detalhe. A hora que eu clicar aqui, ele vai habilitar. Aí os botões, até nós já vimos no anterior, né? Aqui é para limpar a tela, para inserir um registro novo. Aqui para salvar, o campo país deve ser informado. Lembra lá do jogo da velha 1? É a primeira palavra lá. Lá provavelmente está CD país, só que ele foi lá e viu nas telas ele é usada país só. Então eu informei aqui o país 5. O campo país deve ser informado. Só que ele setou aqui, descrição, país e país. Os dois estão com o mesmo nome, né? Então, ele fez essa... Então, essas consistências, já todas elas vêm pré-criadas pelo gerador, com base na estrutura da base de dados e com base no que nós dissermos dentro do gerador. Mesmo que na base de dados ele não é obrigatório, eu posso dizer que na tela ele é obrigatório. E aí essa consistência vai ser implementada. Então, vamos jogar a nossa telinha de contato lá.
criar o projeto aqui. Controle de acesso, objetos, novo, contato, funções, nova função, F, contato, treinamento. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou dizer que ela não é chamada do menu. Por que ela não é chamada do menu? Já vou explicar para vocês. Então, eu incluí uma função nova aqui e ela não é chamada de lugar nenhum. E ela não aparece aqui no meu menu. Então, por que eu incluí ela assim? Eu, na verdade, vou fazer que eu vou incluir eu vou chamar ela de dentro do cadastro do cliente. Eu poderia vir aqui pelo gerador e fazer o tratamento. Vou fazer pelo gerador, só que eu não vou, daí depois eu não vou substituir, eu vou recortar o código. Então, master, usuário MTM, curso português. Então, aqui no cliente, eu vou dizer que o cliente vai chamar contatos, o CD cliente vinculado com o CD cadastro e vou gerar a minha tela. Então, agora eu vou editar os arquivinhos aqui. Cliente. Editar. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no final. Vou pegar esse partezinho do código e vou colar dentro aqui do meu programa. Acho que aqui. Não, deixa eu ver em que ponto que ele está lá. Ah, não tem. Isso aqui. Vamos ver ela. Vamos fazer aqui tudo. E vamos botar os dois lado a lado aqui para ver aonde que vai. O wrap. Aí o wrap eu tenho antes do tabit. Isso aqui. Não, esse vídeo vem para cá. Que confusão que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver. Então, wrap panel até o tabit. Wrap panel até o tabit. Por que ele não está Ctrl cadê? Não está alinhando. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Grid, expansor, wrap, grid de novo, tabit, grid, tabit. E tab Ctrl, scroll, grid de novo. Tá certo, mas não entendi por que ele não está alinhando. Vamos ver se tem erro mesmo. Tá certo. Tá. Então, criamos ali, basicamente, na parte de apresentação do cliente, é só isso mesmo. É só
é só essa parte aqui. Tava certo. Eu tava alinhado aqui, eu que não tava vendo direito. Tô meio cego. Idade, coisa da idade assim. Então, dentro da tela é só isso. Vamos fechar aqui. Agora nós temos dentro do código. Dentro do código, o que ele fez a mais? Ele criou um método na aba. Deixa eu achar ele aqui. Só isso aqui que ele vai ter adicionado lá. Então, open. Vamos aqui na aba. Eu acho que é o Selection Change. Ele está pedindo aqui a classezinha que vai fazer a chamada. add, existing item, basis, csw, contato. Build. Então, só aquilo ali nós já implementamos a chamada da aba lá do... Então, eu vou trocar a versão do cliente. E vou trocar a versão também do contato. Eu não subi a versão. Eu gerei, cadastrei, mas não subi a versão ainda dele. Então, vamos subir a versão também do contato. Agora, então, vamos no cadastro de clientes. Selecionar. Valdomiro. Apareceu aqui já a minha abinha de contatos. Não tenho contato nenhum cadastrado. Adicionar. Então, o Valdo. Ó, aqui eu disse que era sequencial, ele trouxe desabilitado. Cargo. Deixar em branco o meu cargo aqui. 41. Então, o telefone deve ser numérico. Já no tab ali ele já pegou isso. Data de nascimento. Que eu vou me entregar. Vamos ver se só com isso ele já... Falta o celular. Gerou um contato. Vamos voltar aqui para o Álvaro. Contatos. Não tem contato. Valdomiro. Contatos. Aqui. Os dados do meu cadastro. Então, viram como é fácil fazer esse vínculo de telas? É bem simplesinho. Tipo, dá para fazer via ferramenta e dá para fazer na mão. Isso para quase tudo.
Depois nós vamos ver aqui, o campo de cidade é enorme. Então vamos fazer uma telinha para a pessoa pesquisar a cidade, em vez de pesquisar no combo, para pesquisar ela. Mas isso vamos fazer depois ali. O vídeo está meio extenso, mas então eu vou fazer, vamos dar uma agilizada aqui, minimizar. Aquele tempo que não estava previsto lá no início me quebrou as pernas. Então vamos aqui no cadastro do cliente, por exemplo, eu poderia fazer aqui na função de consistência, cadê o full consistir? Na ordem alfabética. Eu poderia, por exemplo, chamar aqui a função if emf libfunction ponto validation ponto consistir CPF igual a false, e vou dar uma mensagem aqui. Tem que passar ele como parâmetro, né? txtd cgccpf.text consistir, o que ele espera aqui, espera que seja um string. Mas não é true ou false, é um valor. Na verdade ela vai devolver aqui a função 0 é inválido, 1 é CGC ou CNPJ, 2 CPF. Então ela serve tanto para validar se está válido ou não é válido, e serve também para saber uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Mesma coisa para validação, por exemplo, de inscrição estadual. Só que aí para inscrição estadual eu preciso eu vou precisar de mais parâmetros. Precisar da UF e da inscrição, porque são as rotinas de validação, cada estado tem a sua. Então, uma série de coisas que eu poderia validar aqui. Tem outras coisas que podem ser, que já tem rotina pronta, né? EA13 para código de produto, campo de e-mail, placa de veículo, tal, e uma série de informações aqui que eu já tenho rotinas prontas, só serem utilizadas. Um outro ponto que eu lembrei agora, deixa eu ver aqui se eu consigo, eu não anotei enquanto eu estava fazendo aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente já estendeu bastante esse vídeo, vou só comentar aqui essa situação do cadastro de cliente. Não, eu estou com ele, já estou com ele aberto aqui. Eu estou com ele aberto já. Aqui no cadastro de clientes, então. Ele está mostrando direto, tinha mais coisa para fazer. Tá. Mas aqui a regra é praticamente a mesma de um pedido. Pedido eu tenho o corpo e tenho os itens. E vou adicionar itens aqui. Vou adicionar um novo item. Então, é a mesma regra para praticamente todos os processos do sistema. É claro, a hora que eu for fazer um pedido, vai ter outras consistências, vai ter uma série de outras lógicas
que eu vou precisar implementar. Mas a estrutura das telas é basicamente a mesma. Eu tenho um cadastro do corpo, então eu incluo o corpo do pedido, a hora que eu der ok, ele vai abrir para mim incluir os itens, e depois eu tenho outras lógicas, por exemplo, consistir estoque, se tem estoque. No determinado momento eu vou fechar esse pedido, eu estou simplesmente fazendo um orçamento e vou transformar isso num pedido, aí vou ter outras consequências a liberar esse pedido para faturamento, para emissão de nota e tal. Mas a lógica é basicamente a mesma para outros processos que envolvem corpo, item, e que muitas vezes fica meio difícil de visualizar como que daria para fazer, ou pelo menos auxiliar o desenvolvimento, usando uma ferramenta, um gerador de código. Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar do gerador. A questão de padrões, então. Lembrei aqui o que eu estava tentando. Então, os campos no filtro, nós usamos aquele mesmo padrão, label, text, só que aí o F para dizer que o campo é do filtro, e o D para dizer que o campo é do detalhe. Agora, os nomes dos campos, todos eles são o mesmo nome que está na tabela. Exatamente para facilitar depois, para não ter erro. O cara, na tabela está de um jeito, na tela está de outro, aí depois se perde, né? Então isso facilita bastante para adaptação de novos profissionais. O cara contrata um programador novo para ele sair mexendo na tela, no momento que ele entende esses padrões, é bem rápida a adaptação. Então, vamos encerrar esse vídeo e aguardo vocês nos próximos aí, que daí nós já vamos abrir, no próximo ainda já vamos mostrar o fonte, que nós vamos estar liberando para vocês ali, o fonte dos cadastros e do CRM do framework. Obrigado.